O espírito de Oscar V. O fantasma de uma cidade queimada que ainda assombra. Júlia sempre ouvira sussurros sobre o espírito de Oscar, o fantasma que rondava as ruínas da antiga escola queimadas, mas nada a preparara para o horror que se desenrolava em sua vida. A cidade, enfiada em uma miséria negra, era marcada pela desesperança, onde cada esquina parecia carregar o peso de segredos sombrios. O sol pouco aparecia e uma névoa pesada se acumulava, como se o próprio céu chorasse a morte de sonhos não realizados. E agora essa dor tornara-se pessoal. Com a morte misteriosa de seu irmão mais novo, Pedro, tudo ficou mais escuro. Ele fora encontrado sem vida, olhos vidrados, como se algo tivesse tirado dele não apenas a vida, mas a própria essência. Porém, a verdadeira tempestade se formou quando, ao vasculhar o velho guarda-roupa que costumava ser do pai, Júlia encontrou um diário. Um caderno amarelo, com a capa desgastada e páginas amareladas, escondido entre roupas de inverno. Seu coração acelerou. Era a voz de Pedro em cada palavra escrita, revelando um mundo que ela nunca conhecera. Conforme avançava na leitura, a raiva e a tristeza a invadiam. Segredos sobre o passado da família e os momentos sombrios da infância de Pedro apareciam, enquanto recordações de risadas e brincadeiras misturavam-se com imagens de noites em claro e realidades aterradoras. A cada página, ela entendia que a cidade não era o único espectro a assombrá-los. Um cartel de drogas se escondia sob a superfície dessa vida aparentemente normal. Os rostos conhecidos e as conversas triviais agora eram envoltos em mistério e traição. A angústia a impelia a buscar respostas, e nessa busca surgiu Victor, o melhor amigo de Pedro. Ele estava diferente, com olheiras profundas e um ar de culpa que pesava mais que o fardo que todos carregavam. A presença dele era ao mesmo tempo reconfortante e ameaçadora. Ele dera um passo em meio ao abismo das drogas. Essa luta o tornara forte e frágil ao mesmo tempo. Poderia confiar nele? Ou ele era um traidor que, mesmo na amizade, havia se deixado levar pelo lado obscuro da vida? A tensão crescia, assim como sua certeza de que algo muito mais profundo a aguardava. A cada passo que dava, mais perturbações surgiam, até que um último mistério se apresentou. O diário de Pedro fazia referências a um antigo ritual, conectado ao espírito de Oscar. As páginas falavam de uma ligação entre as almas perdidas da cidade, um clamor por justiça. Porque, afinal, o que significava essa conexão? Poderia ela, em meio a toda essa dor, buscar a verdade e encontrar o caminho para desenterrar as mentiras que cercavam sua família? Enquanto as sombras se aproximavam, transformando sua angústia em urgência, Júlia percebeu que o tempo estava se esgotando. A vida de sua mãe estava em jogo. A cidade, com suas feridas abertas, esperava que alguém a libertasse. Mas o que ela realmente encontraria ao final desse caminho escuro? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Júlia ouviu o som de batidas na porta, seu coração disparou. Quem poderia ser? Era tarde e a cidade estava mergulhada em sua neblina habitual. Ela hesitou, lembrando-se da última conversa que teve com Victor, aquela mistura de confiança e dúvidas pesadas pairando entre eles. E se ele tivesse voltado? Decidida, respirou fundo e foi até a porta. Ao abrir, encontrou um rosto familiar, o do delegado Ribeiro. Ele parecia exausto, com olheiras profundas e uma expressão de quem havia carregado o peso do mundo nas costas. Júlia, preciso falar com você, disse ele, a voz grave e trêmula. Ela sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão grave a ponto de trazer o delegado até sua casa àquela hora? Algo estava errado. É sobre o Pedro, ele continuou, sem dar espaço para que ela falasse. Encontramos algo que pode mudar tudo. As palavras saíram em um sussurro angustiado. Seu estômago virou como se um punhal tivesse atravessado. O diário, as páginas onde Pedro falava de um ritual. Ela mal conseguia formar os pensamentos. O que seria? O que podia ser tão devastador? Ele estava envolvido em algo muito maior do que imaginamos, Ribeiro disse, empurrando uma foto em sua direção. Com um nó na garganta, Júlia olhou para a imagem. Era uma foto de Pedro, mas não estava sozinho. Ao lado dele estava Victor, e o que a deixou paralisada foi a terceira figura na imagem, uma mulher que Júlia reconheceu imediatamente.
Era sua própria mãe. Um grito ficou preso em sua garganta. O que estava acontecendo? Precisamos que você nos ajude. Sua mãe, ela tem informações que podem conectar tudo isso, o delegado explicou, sua voz baixa mas intensa. A cidade não é o único espectro que assombra. Existem segredos mais profundos, Júlia. Você não pode confiar em ninguém. Neste momento, ela se lembrou de cada olhar furtivo, cada conversa sussurrada entre mãe e filho. Tudo fazia sentido agora. Victor, o melhor amigo, a ponte para a verdade que ela nunca tinha percebido. Com a mente confusa, perguntou: o que a minha mãe tem a ver com isso? Porque ela nunca disse nada. A resposta do delegado foi um silêncio sombrio, apenas um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Então o telefone dela tocou, quebrando aquele clima pesado. O número era desconhecido. Com um aperto no peito, ela atendeu. Júlia, preciso que você venha até o lugar onde a cidade nasceu. A voz era de uma mulher rouca e ansiosa. O que a deixava nervosa era o eco da familiaridade. Se você quer saber a verdade, não pode hesitar. Leve o diário. Desconcertada, mas determinada a descobrir a verdade, Júlia olhou para o delegado. Eu preciso de um carro, iremos juntos. Ele assentiu, mas a expressão em seu rosto a inquietava. E se tudo o que ela acreditava fosse uma mentira? E se seu irmão não estivesse apenas perdido, mas realmente envolvido em algo que a destruiu? Cada passo que dava em direção à porta parecia levá-la mais perto de um abismo. Ao pisar no carro, a sensação de urgência a envolveu como um manto. O que realmente descobriria? As pistas estavam ali, entrelaçadas em uma teia de segredos que ela nunca imaginou que existissem. E como isso a afetaria? O peso do que estava por vir lhe dava um nó no estômago, mas a necessidade de saber era mais forte. E assim, enquanto a escuridão da noite os engolia, Júlia sentiu que estava no limiar de algo imenso e a verdade poderia não ser apenas libertadora, mas devastadora. O tempo estava se esgotando e a cada quilômetro percorrido a ansiedade crescia. O que mais estava escondido nas sombras de sua vida? Enquanto o carro cortava a neblina densa, uma tensão crescia no ar. Júlia, com o diário de Pedro nas mãos, sentia cada batida do seu coração ecoar, como se estivesse prestes a descobrir algo monumental. O delegado Ribeiro dirigia silenciosamente, seus olhos fixos na estrada, mas sua expressão contava histórias de sofrimento e determinação. Cada curva, cada sombra na estrada parecia uma promessa de revelações. Estamos perto, disse ele, quebrando o silêncio. A voz dele tremia como se quisesse fazer o peso da situação menos opressivo. Júlia mal respondeu. Uma ansiedade apertava seu peito e, com isso, surgiram perguntas mais sombrias. O que realmente havia acontecido com Pedro e sua mãe, onde ela se encaixava nesse quebra-cabeça sombrio? Ao chegarem ao ponto indicado, um antigo armazém abandonado, Júlia sentiu um arrepio na espinha. A construção estava coberta por uma vegetação espessa e as janelas quebradas pareciam olhos vazios a observar sua chegada. É aqui, disse Ribeiro, com um tom que era parte esperança, parte temor. Júlia saiu do carro, o cheiro de mofo e madeira apodrecida invadindo suas narinas. Um estremecimento de medo subiu por sua coluna. Por que aqui? O que exatamente estamos esperando? Questionou, tentando manter a voz firme. Sigam-me, foi tudo o que o delegado disse, guiando-a para dentro do armazém. As tábuas rangiam sob seus pés enquanto avançavam por um corredor escuro. Júlia sentiu que cada passo a levava mais fundo em um labirinto de segredos. Era um espaço opressivo, envolto em sombras. Quando finalmente chegaram a uma sala ampla, a luz da luna escorregou pelas fendas nas paredes, criando padrões sinistros. Então, uma figura se materializou na escuridão, uma mulher. Júlia congelou, era sua mãe. Você chegou, disse a mulher, com um olhar que misturava alívio e profunda tristeza. Eu estava esperando. Júlia não conseguia processar o que via. Mãe, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Ela perguntou, o desespero aumentando. Precisamos falar sobre Pedro. Sobre tudo, respondeu a mulher, mas seu olhar desviou para Ribeiro, como se houvesse um entendimento oculto entre eles. Então, sem aviso, a mãe de Júlia começou a desmoronar. Sinto muito, é tudo culpa minha. Como assim culpa sua? O que você sabe? A voz de Júlia quase falhou. A intensidade do momento era insuportável. Eu envolvi Pedro em algo que não deveria ter feito. Ele se meteu nisso por mim. E eu não quis enxergar, disse a mulher, as lágrimas começando a escorregar. O desespero tomou conta de Júlia. Você está dizendo que foi você quem o colocou nessa situação. Enquanto as palavras saíam, o ambiente parecia girar. Júlia nunca imaginou que sua mãe pudesse estar entrelaçada com o submundo que destruíra sua família. O medo de perder todo o amor que tinha por ela fez questionar sua própria fé. Como você pôde? Como pôde deixar isso acontecer? A voz saiu como um grito de desespero. Júlia. Gritou Ribeiro com um olhar de pânico. Está acontecendo algo.
Errada, era como se até a atmosfera estivesse à espera de um evento climático. Então, tudo explodiu. Uma porta se abriu abruptamente ao fundo da sala e uma luz ofuscante invadiu o espaço. Um grupo de figuras escuras, vestidas com capuzes, entrou, suas intenções cobrindo a sala com uma sensação de terror. "Saia do caminho!" uma delas gritou. Era o último momento de clareza que Júlia teve antes que a realidade se despedaçasse novamente. A única coisa que pôde ver foi a mãe de Júlia sendo puxada por alguém. "Mãe!" gritou, mas a escuridão a engoliu, como se a cidade tivesse finalmente cobrado seu preço. O coração de Júlia disparou enquanto as sombras cercavam. O que vocês querem?" ela gritou, sentindo que todo o seu mundo estava desmoronando. E naquele instante, com sua mãe desaparecendo na escuridão, ela percebeu que a cidade, a dor e tudo aquilo que acreditava conhecer estavam prestes a transformá-la para sempre. O que restava, quem estava realmente por detrás de tudo, o abismo a chamava e Júlia se viu no centro de uma tempestade. Em busca de respostas, ela se questionava o que mais poderia perder. Um grito ecoou na sala enquanto Júlia via sua mãe ser puxada para trás pelas sombras. O terror se apossou dela como um manto pesado. "Mãe!" O coração pulsava em seu peito, uma batida insuportável de pânico. Não entendia o que estava acontecendo, mas pressentia que tudo estava prestes a se desdobrar de uma forma que nem mesmo imaginava. As figuras encapuzadas avançavam com uma confiança sombria, como se já tivessem ensaiado e planejado cada movimento. Uma delas se destacou com uma voz rouca e autoritária. "Não a sigam!" O clima mudou rapidamente, a tensão na sala era palpável. Desesperada, Júlia se voltou para o delegado. "Você não vai deixar que eles a levem, vai?" Mas Ribeiro parecia paralisado, seu olhar fixo na mulher que uma vez foi a sua mãe. Foi quando tudo desabou. Uma das figuras retirou o capuz, revelando um rosto conhecido, Victor. Ele estava pálido, os olhos fixos em Júlia, como se pedisse desculpas. "Desculpe, Júlia. Eu não podia dizer." As palavras dele eram como veneno, confundindo ainda mais a mente dela. "Você, o que você está fazendo aqui?" O choque a atingiu com a força de um soco no estômago. "Você está com eles?" A traição se misturava ao desespero. "Não é isso," ele começou, a voz falhando. "Eu só queria ajudar por sua causa, por Pedro." "Por que você nunca me contou sobre eles?" Júlia gritou, a angústia tornando-se insuportável. A raiva se somava à dor. "Você me decepcionou, Victor." Neste instante, o clima na sala mudou novamente. A presença de Victor agora parecia uma sombra mais profunda. O capuz de outro dos encapuzados se afastou e a última figura revelou-se. Era um homem que Júlia nunca esperaria ver. Ele estava ali diante dela, rindo como se tudo fosse uma grande piada. Era André, o pai que ela pensou ter perdido há anos. "Surpresa, minha querida." Ele se inclinou para a frente, um sorriso sinistro nos lábios. Pensou que tinha se livrado de mim tão facilmente. O mundo de Júlia ruía enquanto ela tentava entender como seu pai estava ali, manipulando tudo do lado de fora. "Pai, não pode ser. Você está vivo?" A incredulidade se misturava ao horror, cada pergunta se apertando dentro dela como um nó. Os segredos que sua mãe nunca contou, a dor que ela havia carregado por tanto tempo, agora faziam sentido. "Sim, meu amor, e sua mãe fez um excelente trabalho me escondendo de você." O tom dele era de deboche, enquanto o delegado olhava, completamente atordoado. "Você foi o responsável pela morte de Pedro?" A acusação escapuliu da boca de Júlia antes que ela pudesse pensar. Ele riu novamente, um riso baixo que ecoava nas paredes do armazém. Não, não, não. Pedro era só um peão nesse jogo. Eu jamais faria algo tão tosco." "Mas quem os disse que ele era inocente?" Ele gesticulou como se desenhasse o enredo com as mãos, provocando terror em Júlia. Com uma agilidade inesperada, André se voltou para a porta. "Ele estava ali na tocaia, certo? Com o nosso amigo aqui." E apontou para Victor, um sorriso canalha no rosto. Nesse momento, um tiro ecoou e tudo ficou em um silêncio ensurdecedor. Júlia se encolheu, totalmente paralisada. O delegado Ribeiro havia se atirado ao chão, uma expressão de horror impresso em seu rosto. Júlia ficou sem ar. O que estava acontecendo? O medo a dominava, mas a adrenalina pulsava nas veias. "Desculpe, mas isso não é um jogo. O tempo se esgotou." André falou, passando por Júlia com um olhar vazio. "Vamos nos divertir." E antes que Júlia pudesse reagir, ele puxou a mão da mãe para sair da sala, levando-a para um destino desconhecido, enquanto a dor de perda mais uma vez tomava conta de seu peito. E tudo o que Júlia sabia, quem ela pensava conhecer, se dissolvia como neblina ao sol. O que mais estava oculto nessa teia de mentiras, o que realmente havia se desenrolado com seu irmão e sua mãe. E como ela conseguiria sobreviver a mais essa tragédia? Enquanto pensava nisso, um pensamento aterrador cruzou sua mente. Quem mais havia sido enganado por André?
O abismo estava se aprofundando e a verdade permanecia como uma sombra, sempre um passo à frente dela, banhada em mistério e dor. Um grito ecoou na sala enquanto Júlia via sua mãe ser puxada para trás pelas sombras. O terror se apossou dela como um manto pesado. Mãe! O coração pulsava em seu peito, um compasso acelerado de pânico. Não entendia o que estava acontecendo, mas pressentia que tudo estava prestes a se desdobrar de uma forma que nem mesmo imaginava. As figuras encapuzadas avançavam com uma confiança sombria. Júlia gripou o diário de Pedro, sentindo as páginas amareladas contra sua pele, como se aquela conexão pudesse oferecer algum tipo de proteção. Não a levem, ela gritou, sua voz tremia, mas uma figura em especial com a voz rouca e autoritária a ignorou. Saia do caminho. O clima se tornava cada vez mais tenso. Júlia se virou para o delegado, buscando um aliado, mas ele parecia paralisado, seu olhar fixo na figura que uma vez havia sido sua mãe. Você tem que fazer algo. Sua voz saiu quase como um sussurro desesperado. Foi quando as portas duplas do armazém se abriram rapidamente, revelando um grupo de pessoas com rostos encapuzados que não esperava ver. O choque tomou conta de Júlia e seu estômago se revirou. Um deles era André, seu pai, que se inclinou para frente, um sorriso sinistro nos lábios. Ela não podia acreditar. Ele estava vivo. A última lembrança que tinha dele era tão distante e cheia de dor. Surpresa, minha querida! O tom dele era de deboche, como se estivesse se divertindo com a cena. Você está vivo. A incredulidade misturava-se ao horror. Cada pergunta era como um eco ensurdecedor. Sim, minha amada, e sua mãe fez um excelente trabalho em me esconder de você. Ele gesticulou com desdém, como se a vida de Júlia fosse apenas um jogo. Você foi o responsável pela morte de Pedro? Júlia gritou. A raiva consumia, cada palavra era como um golpe. Não, Pedro era só um peão nesse jogo. Eu jamais faria algo tão tosco. Mas quem disse que ele era inocente? O sorriso de André se alargou e isso atingiu como um choque. Cada fibra do seu ser gritava a injustiça, mas ele continuou. A verdade é que Pedro se meteu em algo que não entendi. Eu nunca forcei ninguém a tomar uma decisão, mas eles têm que lidar com as consequências. Antes que pudesse maldizer a tempestade de segredos que se abatia sobre ela, a atmosfera ficou tensa. Júlia tornou-se consciente das sombras à sua volta, um vazio crescente. Um dos encapuzados avançou e, com um movimento rápido, tirou o capuz, revelando o rosto de Victor. Ele estava pálido, mas os olhos dele eram a única coisa que parecia viva. Desculpe, Júlia, eu não pude contar. Eles ameaçaram a sua mãe. Sua voz estava cheia de angústia. Você está com eles? A traição colidiu com o seu próprio desprezo. As emoções explodiam, vertentes de dor e confusão. Victor desviou o olhar, incapaz de enfrentar seu passado, mas André sorriu, aproveitando-se do momento. Isso mesmo, Júlia, tudo faz parte do mesmo plano. Victor sempre foi uma marionete nas minhas mãos. Júlia estava prestes a protestar, mas o silêncio tomou conta quando um tiro ecoou. O delegado Ribeiro caiu ao chão, seu corpo agora parado em um mar de incerteza. O pânico tomou conta dela, seu coração disparando em um frenesi. Não, ela gritou, mas a cena já havia se desenrolado como um pesadelo. O que você fez? A confusão a envolveu como uma neblina, e enquanto as visões distorcidas de sombras a cercavam, André riu mais uma vez, um riso que parecia ecoar com um poder opressivo. Agora, querida, a verdadeira diversão começa. Você está no centro do jogo e a sua escolha determinará o destino de todos. Júlia lutou contra a onda de desespero, percebendo que seu ciclo de vida estava prestes a mudar. Você nunca me teve? Ela gritou, mas estava vazia de certezas. Ela se virou para a porta apenas para encontrar sua mãe sendo arrastada pelas sombras. Num último ato de desespero, Júlia fechou os olhos e pensou em Pedro. O que ele teria feito? O que realmente significava seu amor por sua família? Uma escolha se formava em sua mente. Ela resistiria ou se entregaria ao pai que acreditava ter conhecido? E nesse momento de meditação, André se aproximou. Escolha, Júlia. Escolha entre sua família ou a verdade que pode acabar com tudo. O peso de suas palavras pressionava intensamente cada sentido. Júlia olhou por um breve instante para Victor, cujos olhos demonstravam mágoa e confusão. O que isso significava para eles? A cidade, suas sombras, tudo a pressionava a decidir. No fundo, uma luz de esperança acendeu. Quem você realmente é? Ela sussurrou, como se essa pergunta pudesse desatar o nó que apertava seu coração. E então tudo se apagou enquanto a pergunta ecoava na sala. Uma tensão pesada envolveu Júlia e os presentes. O semblante de André se iluminou de um orgulho grotesco, como se estivesse prestes a revelar um prêmio, enquanto Júlia mal conseguia compreender a profundidade daquela traição. O ar estava carregado de emoções cruas, e a sensação de que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar se tornava cada vez mais real.
No meio do caos, o chão sob seus pés pareceu vibrar. Um barulho distante começou a se formar, uma batida rápida e insistente. Os encapuzados hesitaram, olhando em volta, e um arrepio percorreu a espinha de Júlia. O que é isso? Ela perguntou, tentando ignorar a pressão crescente em seu peito. Foi então que uma explosão de luz irrompeu através das fendas na parede do armazém. A confusão explodiu em gritos e empurrões, como se um vendaval tivesse invadido aquele espaço sombrio. Júlia se virou e seus olhos se depararam com uma figura vestida de branco, que surgira da névoa luminosa como um espectro. Era Pedro, sim, seu irmão, seu semblante era sereno mesmo em meio ao caos. Júlia, você precisa saber a verdade. Sua voz, antes perdida na tragédia, agora soava clara e potente. Mas como ele poderia estar ali? Seu coração pulou no peito, cercado de alívio e surpresa. Pedro! Ela gritou, a esperança fazendo seu corpo vibrar. Mas enquanto ele se aproximava, a expressão de Pedro ficou tensa. Não é o que você está pensando. Eles não são quem dizem ser. E então, do nada, a figura de Pedro começou a desvanecer como fumaça. Júlia estendeu as mãos, mas a figura dele se foi. Uma dor aguda a atingiu. Não, Pedro, volte. A realidade se torcia em sua mente, cada segundo se estendendo interminavelmente, e a luta entre a impossibilidade de sua presença e a cruel verdade do seu desaparecimento a consumia. Os encapuzados começaram a se mover novamente, mais alertas, mas Júlia notou uma mudança aos seus pés. O chão começou a tremer, as tábuas de madeira sob eles se fraturaram e um barulho ensurdecedor ressoou, como uma explosão que ecoava nas paredes. Vamos sair daqui, gritou Ribeiro, puxando Júlia enquanto o caos se desenrolava. Mas antes que pudessem se mover, um deles, André, levantou uma arma. Vocês não podem sair, não ainda. A ameaça no ar era palpável. Foi então que uma série de batidas consecutivas começou na porta dos fundos, mais intensas do que antes. A porta estremeceu como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. O pânico se espalhou entre os encapuzados, mas então um grito suave, quase como um lamento, cortou a tensão. Júlia, era a voz da mãe, desesperada e enfraquecida. Ajude-me. Eles estão, repentinamente, a porta voou para dentro, arremessada com força. Uma figura imponente e sombria se destacou na entrada, iluminada pela luz que penetrava. Era outro homem, histérico e furioso, seu rosto coberto por cicatrizes. Desculpe o atraso, mas eu tinha uma dívida a saldar. A confusão explodiu. O homem, em um movimento ousado, avançou em direção aos encapuzados, e o choque no ar cortou o silêncio. Mas o que realmente chocou Júlia foi a maneira como esse homem olhava para André como se o reconhecesse. A conexão entre eles resonava, um passado obscuro que parecia brotar das sombras. Você estava com ele, não estava? O homem gritou. O caos se instalou novamente, no entanto, a palavra ele reverberou nas paredes de Júlia. Quem era aquele homem? O que sabia? E como isso ligava todos eles, Júlia sentiu sua mente girar. Cada revelação, cada rosto familiar e relacionamento, tudo perdido entre segredos e mentiras. E no fundo, ela soube que a verdade sobre Pedro ainda era um mistério, pendurada em sua mente como um fio prestes a se romper. Você sabe o que aconteceu com meu irmão. Júlia gritou, mas a resposta do homem se perdeu no tumulto. No final, todos os caminhos levam a um lugar sombrio, Júlia. Você apenas precisa decidir se quer enfrentá-lo. Com um último olhar para a figura de Pedro, já desvanecendo, a certeza de que precisava descobrir a verdade a envolveu como um manto. E à medida que o tiroteio e a confusão se desenrolavam, sua mente repetia uma pergunta. Quem realmente estava ao seu lado e quem era o verdadeiro inimigo? Enquanto a palavra escolha tremulava no ar, a sala se encheu de tensão. A figura de Pedro desapareceu e o peso da perda sufocava Júlia. Antes que ela tivesse tempo de reagir, André avançou e as sombras dos encapuzados se agitaram inquietas. A arma em suas mãos parecia um peso imenso, um símbolo do poder que ele achava que tinha. Quando o homem encapuzado ao lado de Victor fez menção de atacar, ele hesitou. O caos era absoluto. Vamos, caiam fora. Cria algum tipo de desordem, gritou André, como se estivesse orquestrando uma peça. Júlia sentiu o pânico se formar dentro dela, resultando em uma sensação de frio na espinha. O que estava em jogo não era apenas a vida de sua mãe, mas toda a verdade que ela perseguia incansavelmente. Victor parecia atormentado, as palavras sufocadas na garganta. Júlia, não, ele gritou. Mas a multidão tinha se consumido em gritos e ações. Em uma fração de segundo, o caos se desdobrou diante dela, um tornado de emoções e revelações. Então, tudo aconteceu rápido demais. Uma explosão de luz, quebrando a escuridão do armazém, Júlia encolheu-se. O brilho ofuscante parecia vir de uma lanterna onde a figura de Pedro apareceu como um espectro. Só que desta vez não estava sozinho.
Era acompanhado de pessoas que todos conheciam muito bem, amigos, vizinhos, conhecidos. Pedro, a voz de Júlia saiu como um lamento. Ele pisou à frente, a determinação em seu olhar. Mas o que o confundiu foi ver André tão perto deles, o olhar de traição estampado no próprio rosto. Você, o que você fez? Pedro gritou e o silêncio pareceu invadir a sala. André, por outro lado, pôs-se mais confiante, como se a revelação endereçada diretamente a ele fosse apenas uma parte do seu plano. Sem aviso, o homem que antes parecia uma figura distante gritou. Você não sabe o que está por trás disso tudo, ninguém sabe, e com isso ele disparou para frente. O barulho do disparo ecoou e causou um colapso entre os encapuzados. Júlia, paralisada, não podia acreditar no quão rapidamente tudo se desdobrava. Mas foi nesse momento que um dos encapuzados começou a se despojar do capuz, revelando um rosto marcado, mas familiar. Sou eu, Júlia, sou eu. Disse a figura, o desespero em seu olhar cortando em alguns pedaços a angústia anterior. O semblante a fez ter um choque. Era Lucas, um amigo de infância. Ela não tinha ideia de que ele poderia estar envolvido com André. Lucas, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? A confusão tomou conta dela, mas ele parecia decidido, como se estivesse ali com uma missão. Não posso explicar agora. É maior do que você imagina. Pedro, você precisa ficar longe dele. O que ele busca vai mudar tudo, Lucas explicou, com lágrimas nos olhos. Aquela verdade chocante fez Julian parar e pensar. O que ele sabia que ainda não sabia. Então, num movimento rápido, ele avançou em direção a André. O tamanho da tensão na sala se tornou ensurdecedor. A luta que se formou foi como um vendaval, todos tentando permanecer equilibrados, e em meio ao caos, Júlia viu a oportunidade. Ela precisava saber a verdade, e isso estava mais próximo do que acreditava. Lucas, me diga o que você realmente sabe, o que Pedro tem a ver com tudo isso. Sua voz estava embargada de um mix de frustração e necessidade. Antes que ele pudesse responder, um grito agudo cortou o ar, e então Júlia viu algo caindo, um corpo. Não era alguém que tentava se esgueirar e entrou em um círculo de luz. O choque paralisou a sala inteira. Era sua mãe, mas havia algo errado. O olhar dela, a parte do pânico, escondia um segredo que Júlia apenas começava a perceber. Mãe, não! Gritou, o coração batendo forte. Júlia. Eu fiz o que pude, mas agora é tarde demais. As palavras dela eram um eco angustiante, e a cada novo instante, Júlia percebeu que a realidade que conhecia estava se desfazendo. O fio da verdade estava cada vez mais tênue, e a revelação dela trouxe mais que desespero, trouxe a possibilidade de uma traição que nem mesmo sua mente mais cética poderia conceber. Mas como? O que você está escondendo? A incredulidade misturava-se à dor. Enquanto sua mãe começava a falar, as sombras começaram a engolir tudo, e a frase que ficou presa no ar a fez tremer. A verdade está mais próxima do que você acredita, mas cuidado, o que você descobrir pode mudar tudo. E naquele instante de revelações e dúvidas, a sala pareceu desacelerar enquanto o mundo ao redor girava. A mente de Júlia estava em frangalhos e a dor da descoberta se transformava em uma urgência assustadora. O que estava por trás de todas essas mentiras? As incertezas a rodeavam como um manto e, no fundo, reforçavam uma pergunta. Quem era realmente seu inimigo e quem poderia ser o seu salvador? Você precisa entender, Júlia. A voz da mãe soou angustiada, mas a dor na garganta de Júlia e o susto em seu olhar ecoavam mais alto. As sombras pareciam mudar de forma, cercando-os, enquanto o caos se instalava. O que está acontecendo? O que você está escondendo? A sala parecia se encolher ao redor deles. A pulsação do seu coração disparava. Mãe, quem são eles? Júlia sentiu a urgência a envolvê-la como se fosse uma corrente elétrica. A confusão se misturava ao medo. Seus olhos varreram as sombras, buscando algo familiar, algo que pudesse salvar a eles. André, com o olhar triunfante, se adiantou. O que você precisa saber, minha querida, é que sua mãe sempre soube da verdade. Ela fez escolhas que a levaram a este lugar. O sarcasmo nas palavras dele cortou como uma faca, e Júlia queria gritar, mas a voz falhava, apagada pelo medo que envolvia tudo. Então, como um pesadelo que se torna realidade, a porta do armazém se estremeceu novamente. Um clarão ofuscante irrompeu, e no meio da claridade, Júlia pôde ver figuras familiares. Eram amigos da cidade, todos os rostos que conhecia. Eles carregavam lanternas e gritos de uma esperança que parecia distante. É agora, Júlia. E gritou Pedro, sua voz ecoando como uma rajada que transpunha murros e segredos. Ele então sumiu na névoa. O brilho dos olhos de Júlia se alargou e o chão sob seus pés parecia se inverter. O que está acontecendo? Antes que pudesse processar a cena, os amigos da cidade finalmente invadiram a sala. Era como um exército de luz tentando expulsar as sombras. Mas a fúria de André não recuou.
Vocês não podem entrar, isso é uma zona de guerra. Ele se virou, a raiva pulsando através da sua voz. Os encapuzados hesitaram por um instante. A confusão reinou. Foi uma distração suficiente para Júlia agir. Mãe, vamos! Ela estendeu a mão, mas sua mãe estava paralisada, perdida em seus próprios pensamentos, em sua própria dor. E então, no momento mais intenso, tudo ficou em silêncio. As vozes e os gritos se apagaram. A sala parecia vibrar enquanto um aperto no coração de Júlia aumentava. Com um choque, a verdade emergiu. Era como um feixe de luz atravessando a noite. Era Lucas quem gritava e sua voz reverberava por toda a sala. O que foi que você fez, mãe? O eco deixou a sala tão tensa que se podia cortar com uma faca. Você não tinha direito? Júlia olhou para a mãe, seus olhos se arregalando à medida que percebeu a gravidade da situação. O que estava acontecendo? Lucas, o amigo de infância que sempre tivera tanto carinho, agora acusava a mãe. Você montou tudo. Desde o começo você estava no comando. Um chão de gelo se formou sob seus pés. O peso da revelação era demais para suportar. O ar se tornou denso e Júlia sentiu que ia desmaiar. Mãe, isso é verdade? Você estava por trás de tudo? Os olhos da mãe se encheram de lágrimas, mas ela não respondeu. E quando André sorriu, era como se uma tempestade se formasse. Viu? Sua mãe e eu temos um projeto. Nós sempre estivemos juntos. Pedro, do outro lado, gritou. Júlia, não acredite nele. Ele é a mentira. Mas o que estava acontecendo jazia mais profundo do que Júlia conseguia imaginar. E então tudo virou caos. Um tiro explodiu na sala. O ouvido de Júlia zuniu. Era Ribeiro caindo ao chão e o olhar de sua mãe foi cortante e enervante. O pânico tomou conta. Não! Júlia gritou e ao fazer isso, a mão dela tocou o diário de Pedro, agora manchado de dor e sangue. A explosão de emoções formou um turbilhão de realidade. O que estava acontecendo? André riu e esse riso soou de forma estranha, como se um segredo sombrio estivesse apenas começando a nascer naquele cenário caótico. E agora, o que você vai fazer, Júlia? Essa cidade é só o começo. O poder que vem com a verdade é inacreditável. Seu olhar se intensificou, desafiando cada incerteza. Júlia balançou a cabeça, reconhecendo que a vida dela estava em jogo. Enquanto uma nova onda de figuras tomava a sala, tudo parecia mais uma vez se perder na escuridão. Entre perigo e revelação, o tempo reagiu e com ele, a vida dela mudaria para sempre. O que era real e o que era apenas uma cortina de fumaça. O abismo a chamava e a necessidade de saber o destino de todos a envolvia. Enquanto André se aproximava, um fio de esperança se esvaía. O que mais poderia estar escondido nas sombras? O que mais descobriria ao seguir aquele caminho? Enquanto a palavra escolha tremulava no ar, as sombras da sala pareciam engolir tudo. Quando André se aproximou com um sorriso de triunfo, o desespero de Júlia explodiu em seu coração. As pessoas em torno dela, o ar pesado, tudo parecia desvanecer enquanto a realidade se tornava distorcida. Pedro e seus amigos estavam agindo. Lucas, seu aliado inesperado, gritou novamente, suas mãos cerradas em punhos. Porque você não pode simplesmente desaparecer, André. André parou, a expressão no rosto dele flutuando entre raiva e divertimento. Você não entende, Lucas? Eu sempre estive aqui, sempre no controle. O tom dele estava cheio do que parecia ser uma confiança descomunal. E essa confiança se espelhava nas reações da mãe de Júlia, que ainda em choque, mal moveu-se. Nesse momento de tensão, algo aconteceu. As luzes começaram a piscar e um barulho estrondoso semelhante a um trovão preencheu o espaço. Júlia olhou ao redor, sentindo a realidade mudar, como se a cidade estivesse sussurrando. O que está acontecendo? Seu coração disparou. Foi então que a janela estourou. Um vidro se despedaçou em uma nuvem de estilhaços, rompendo o ar pesado da sala. No meio da confusão, uma figura surgiu, um homem alto, com uma expressão de fúria e uma cicatriz no rosto que deixava claro que já havia enfrentado batalhas. Ele invadiu o armazém como um furacão, arrastando a atenção de todos. Eu avisei para ficarem longe da Júlia, ele gritou, a voz rasgada e poderosa. A presença dele era imponente, como uma tempestade. Júlia sentiu seu coração parar por um momento. Não pode ser, murmurou para si mesma, reconhecendo aquele olhar nos olhos famintos por justiça. Era Renato, o velho amigo da família, que se acreditava estar longe da cidade. André pareceu perder a compostura e o que era um cérebro em movimento se tornou um empilhamento de erros. O que você está fazendo aqui, Renato? Isso não é da sua conta? Meus amigos, eu cuido. Você não toca na família. Ele avançou e Júlia, em meio ao pânico, percebeu que algo estava muito errado. Com uma mão fechada em um objeto pesado, algo que fazia um barulho metálico, Renato foi em direção a André com um impulso maligno. Mas antes que pudesse chegar, o clima mudou novamente. Um grito estrondoso ecoou próximo ao corredor e a força do impacto fez com que todos se virassem.
Um segundo estilhaço de vidro explodiu e a tensão se elevou a um nível insuportável. Júlia gritou, cuidado, mas a advertência chegou tarde demais. André, em um movimento rápido e quase desesperado, atirou contra Renato. O tiro soou como um trovão na sala, a precisão e o impacto cortaram o ar e, no mesmo instante, Renato caiu ao chão. O tempo pareceu parar. Não, Renato. O grito de Júlia ecoou como um lamento, seu corpo se curvando em horror. O sangue começou a manchar o chão e a cena desmoronou ao seu redor. A realidade que pensava conhecer agora estava presa em uma rede de mentiras, traição e desespero. O olhar de Renato de dor e desilusão a atingiu como uma flechada. André sorriu maldosamente, mas antes que pudesse se vangloriar, algo inexplicável aconteceu. A sala parecia tremer sob seus pés. Todos à sua volta pareciam paralisados, mas Júlia sentiu um formigamento em suas mãos e uma força emergir dentro dela. Você vai pagar por isso, gritou ela e em um ímpeto de adrenalina pegou o diário de Pedro, erguendo como se fosse uma arma. Você nunca mais vai machucar ninguém. E então, no momento mais dramático, as páginas do diário começaram a brilhar com uma luz intensa, como se tivessem uma vontade própria. O brilho tomou conta da sala e a confusão se intensificou. André olhou para Júlia, a expressão dele se contorcendo entre o medo e a surpresa. Um fluxo de energia parecia sair das páginas, lançando ondas de luz que se espalharam como um relâmpago. Não, o que você fez? Gritou André, sua voz marcada por um pavor repentino. Mas antes que qualquer um pudesse entender o que estava acontecendo, a sala foi engolida por uma luz ofuscante. Os gritos foram abafados e tudo parecia se desintegrar em um turbilhão de cores. E quando as luzes se apagaram, uma nova realidade se formou. Júlia estava sozinha em um espaço diferente, cercada por uma escuridão pulsante. Um frio intenso preenchia o ar e ela percebeu que estava longe do armazém, longe do caos. O diário, agora em suas mãos, emanava uma energia vibrante, e no fundo ela sabia. O que tinha descoberto era apenas o começo. Cada revelação, cada mentira, tudo havia se transformado. O peso da responsabilidade desabou sobre seus ombros e uma nova dúvida germinou em sua mente. O que exatamente eu desencadeei? Ao olhar ao redor, deu-se conta de que nenhuma escolha poderia ser feita sem consequências, o que aquela nova realidade traria. A luz do diário lançava sombras sobre as memórias de sua vida antiga, e enquanto a escuridão se adensava, apenas uma certeza permanecia. A verdade que buscara estava além do que poderia imaginar. Júlia sentiu a pressão do diário em suas mãos, a luz emanando dele agora quase ofuscante. O caos ao redor parecia desacelerar enquanto tudo se iluminava, as figuras encapuzadas, os rostos conhecidos, os gritos de dor. André, o homem que uma vez foi seu pai, tornava-se um eco distante da verdade que a cidade sempre escondeu. Uma mistura de fúria, tristeza e determinação tomou conta dela. Mãe. O grito sai de sua boca como um fio de desespero e a expressão de sua mãe se transformava de medo para uma luz de compreensão. Você pode parar isso. Podemos parar isso. Nesse instante, Renato, ainda no chão, olhou para ela e aquele olhar a fez perceber que, embora a violência tivesse dominado, ainda havia um fio de esperança. Ele piscou um gesto simples, mas poderoso, e com isso a energia do diário explodiu, dançando ao seu redor, corando os rostos longínquos de uma luz nova. Você não pode simplesmente ignorar o que isso significa. A voz de Júlia soou firme, quase agressiva ao confrontar André. As mentiras que nos mantiveram prisioneiros acabam agora. O ar parecia vibrar em resposta às suas palavras. André hesitou, o sorriso sádico congelando em seu rosto. Aquela voz não era mais uma mera menina. Era uma mulher determinada, capaz de desafiar a escuridão que havia cercado sua vida, sua família, sua cidade. O diário representava mais que apenas páginas amareladas, era um símbolo de resistência. E assim, Júlia pôs em movimento sua última jogada. As sombras antes cúmplices de André começaram a se tensionar, formando um escudo entre ele e ela. Era como se as memórias de cada pessoa que tinha sofrido naquela cidade se unissem ao redor dela, a protegendo. As luzes brilhavam, enfocando cada rosto do passado, e naquilo tudo havia Pedro. Você não pode ganhar, gritou Pedro, a presença dele mais forte do que nunca. É hora de revelar a verdade, e as sombras começaram a se dissipar. O brilho do diário irradiou, iluminando cada canto e revelando os rostos dos amigos, os sorrisos dos familiares. Aquela não era uma batalha apenas de sangue, era uma luta pelo que sempre foi verdadeiro. Amor, compreensão e, finalmente, a justiça que a cidade precisava. As antigas feridas finalmente começavam a ser fechadas. Antes que André pudesse reagir, a energia da sala se fundiu, formando um clarão vibrante que engoliu todos. O último sorriso de Júlia brotou como uma flor renascente no campo da escuridão.
Uma mistura de dor e alívio permeava o ar enquanto todas as conexões que construíram sua vida agora se entrelaçavam como raízes. E então, como se o tempo estivesse se reorientando, tudo silenciou. Júlia se via sozinha novamente, mas desta vez em um lugar muito diferente. Olhou ao redor e viu um novo cenário, uma cidade vibrante, cheia de vida. Você fez isso. Murmurou para si mesma um suspiro de realização. Mas ainda havia mistérios a desvendar, ainda havia o eco do que tinha passado. Enquanto contemplava a nova luz que iluminava a cidade, um pensamento a assaltou. O que aconteceria agora? As respostas nem sempre vinham facilmente e o futuro sempre trazia mais perguntas. Por um momento, a cidade parecia respirar nova esperança. Então um sussurro alcançou e Júlia percebeu que a luta estava apenas começando. E agora, a história dela ainda não tinha terminado. Antes que o eco do novo amanhecer pudesse se consolidar, uma última interrogação pairava no ar, reverberando como um eco sem fim. O que mais estaria escondido nas sombras? O que mais restava daquele legado sombrio? Se você chegou até aqui, isso significa que a jornada ainda não acabou. Inscreva-se imediatamente neste canal para não perder a próxima história exclusiva, que promete mais reviravoltas e mistérios. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais narrativas emocionantes. A seção de comentários está aberta e queremos ouvir de você. O que achou desse desfecho? Compartilhe suas teorias. E não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa saga incrível. Vamos expandir essa comunidade porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar. Cada ação conta.